Durante séculos, existe um lugar no mundo cercado por silêncio, história e mistério. Um arquivo gigantesco onde estão guardados alguns dos documentos mais importantes da humanidade. Um lugar onde cartas de reis, julgamentos históricos e manuscritos antigos permanecem protegidos atrás de portas que poucos podem atravessar. Esse lugar fica dentro de um dos territórios mais conhecidos do planeta, o Vaticano. Por muito tempo ele ficou conhecido por um nome que despertava ainda mais curiosidade: a Biblioteca Secreta do Vaticano. Hoje ela é chamada oficialmente de Arquivo Apostólico do Vaticano, mas o antigo nome ainda ecoa na imaginação de quem tenta entender o que realmente está guardado ali dentro. Esse arquivo é imenso, tão grande que seus corredores e prateleiras somam mais de 80 quilômetros de documentos. Imagine quilômetros e quilômetros de registros históricos que atravessaram séculos, preservando acontecimentos que moldaram o mundo. Ali estão cartas escritas por reis, imperadores e líderes religiosos. Documentos que testemunharam guerras, alianças políticas, decisões que mudaram países inteiros. Existem manuscritos com mais de 1000 anos de idade, cuidadosamente preservados, páginas frágeis que sobreviveram ao tempo e ainda carregam a tinta de quem as escreveu séculos atrás. Entre os registros guardados estão cartas de personagens históricos famosos, documentos ligados ao julgamento de Galileu Galilei, o cientista que entrou em conflito com a Igreja ao defender que a Terra se movia ao redor do Sol. Também existem registros relacionados aos Cavaleiros Templários, uma ordem medieval envolta em mistério e lendas que atravessaram gerações. Outro documento famoso guardado ali é uma carta escrita por Maria Antonieta antes de sua execução durante a Revolução Francesa. Uma mensagem final enviada à sua família, preservada ao longo de mais de 2 séculos. Mas apesar da enorme quantidade de documentos históricos conhecidos, uma pergunta continua despertando curiosidade em muitas pessoas. Será que tudo o que está guardado ali já foi revelado? O acesso a esse arquivo é extremamente restrito. Não é um lugar aberto ao público como uma biblioteca comum. Apenas pesquisadores autorizados podem entrar. E mesmo assim, o processo para conseguir acesso é rigoroso. Historiadores, especialistas e estudiosos precisam apresentar credenciais acadêmicas e justificar exatamente qual documento desejam consultar. Mesmo assim, existem áreas que permanecem fora do alcance da maioria dos pesquisadores. Esse controle rigoroso ao longo dos séculos ajudou a alimentar inúmeras teorias e especulações. Algumas pessoas acreditam que o arquivo guarda apenas registros históricos e documentos administrativos. Outros imaginam que ali podem existir textos antigos, conhecimentos esquecidos ou informações que nunca foram divulgadas ao público. Entre teorias e curiosidades, o fato é que o Arquivo Apostólico do Vaticano continua sendo um dos maiores tesouros documentais do planeta. Um lugar onde o passado permanece preservado em silêncio, esperando ser estudado por quem tem autorização para entrar. Cada documento guardado ali representa uma peça da história da humanidade. Cartas escritas em momentos decisivos, registros de julgamentos, tratados políticos e relatos que sobreviveram a guerras, revoluções e mudanças de poder. Enquanto novos pesquisadores continuam explorando esses arquivos, muitas páginas ainda permanecem desconhecidas para a maioria das pessoas. Talvez algumas delas revelem detalhes importantes sobre acontecimentos históricos. Talvez outras apenas confirmem histórias que já conhecemos. Ou talvez ainda existam documentos que guardem segredos que atravessaram séculos sem nunca terem sido completamente revelados. O que sabemos é que, em algum lugar dentro daqueles corredores silenciosos e intermináveis,
milhares de páginas continuam preservadas, esperando o momento em que alguém volte a abri-las. E enquanto isso, o arquivo continua lá, escondido dentro dos muros do Vaticano, guardando pedaços da história do mundo.